o senhor vivenciou várias crises na sua trajetória política, da ditadura, as crises econômicas. Como avalia o momento político e econômico atual no Brasil? Vamos lá, Débora. Eu passei por várias crises, né? Mas nunca tive o que nós temos agora. Agora nós temos uma tríplice crise. Você tem a do coronavírus, que é uma questão de saúde pública, etc. Você tem uma econômica que já vinha adiante, se agrava, e uma política. É muita crise ao mesmo tempo, né? Eu até perguntava muito a meus pais, que já são falecidos, eles tinham na memória deles a gripe espanhola, eles falavam. Bom, agora é uma gripe espanhola no meio de uma crise econômica grave e uma política que parece que dá cabeçada para cá, cabeçada para lá e não acerta o rumo. De modo que ela tem uma peculiaridade. Eu nunca vi desse tamanho. Eu me lembro, no tempo que eu fui presidente, eu tive várias crises, mas eram específicas. Tinha crise cambial. Pô, não vem para cá, acaba chegando. Vai pegar na Argentina, mas acaba chegando aqui. É desagradável. Depois, teve o apagão. Eu não tinha noção do que viria, veio, né? E por aí vai. Mas era uma coisa específica. Né? Agora, o tratamento dessa crise aqui é complicado, porque é tríplice. Você tem que entender, e eu não entendo nada, de vírus, e isso depende dos infectologistas e médicos e biólogos, ou o que seja. Você tem que entender algo do que fazer com a economia e você tem que ajeitar a vida política. Então, vamos rezar enquanto isso, porque vai demorar, né? Justamente, presidente. Parece que estamos sendo governados nesse momento por um grupo que inclusive, tem uma relação estreita com grupos evangélicos e que, portanto, foi eleito um pouco com essa base evangélica, que governa ao lado de militares, que tem um núcleo liberal, mas que não é um núcleo liberal que está se impondo nesse momento, pelo menos não no que diz respeito à aprovação de grandes reformas, né? Houve a reforma da Previdência, mas não mais do que isso, talvez. E, junto a esses grupos, ainda existe um núcleo ideológico muito forte e que vem, de alguma forma, acentuando, digamos assim, a crise política brasileira que já se iniciou aí em 2013, né? Qual é a sua leitura da importância dessa crise política para todo o resto? Na verdade, o Brasil está ameaçado de alguma coisa mais grave, além de todas essas crises? Veja, para começar, nós temos um regime que é democrático. O regime democrático requer confiança, que requer que quem venha a ser eleito, tem que ser eleito, tem um mandato que ele saiba o que vai fazer. Então, eu acho que é grave que você tenha... O povo elegeu, escolheu o presidente, ele tem legitimidade, mas dá a sensação de que eles estão um pouco perdidos. Por quê? Porque nós temos a tríplice crise econômica. O ministro Guedes, que é o gestor da economia, tem uma visão organizada, formada em Chicago, e basicamente ele tem uma visão que tem que botar ordem fiscal nas coisas. Tem mesmo. Agora, como? O governo não vai fazer, não vai conseguir fazer. Ninguém consegue. Vamos gastar mais, vamos sair com mais dívida pública e não com menos dívida pública, com mais desordem orçamentária e tal. E na crise do coronavírus, eu não vou falar dela, porque vocês estão vendo o que está acontecendo. Houve um certo zigue-zaguear também. Por quê? Porque, como não tem remédio, não tem vacina, não tem nada, a única defesa que tem até agora é ficar em casa. Bom, isso é uma defesa fácil de dizer e difícil de fazer. Eu estou na minha casa, vocês devem estar na de vocês também, mas quem não tem casa, ou quem tem casa muito precária, todo mundo embolado lá, aí vai para a rua. Né? Então, você pega os bairros populares, são bairros onde tem vida na rua. É difícil dizer, fique em casa. Né? Bom, então você vai precisar de ter confiança, ou respeitar. Aqui está se respeitando cada vez menos. Por mais que as pessoas deem ordem, eu não fico na rua. Né? Então, você tem a questão política passa a ter até mais importância. A política, no fundo, é confiança. Né? Bom, e mais ainda, aí tem a visão, que eu vou mencionar aqui, ideológica, você mencionou, não o fato de ser protestante, ser católico, ser espírita, não, judeu não tem importância. Desde que a pessoa não atue em função de uma visão distorcida. E aqui não é por causa do presidente ser
parece que foi batizado no Rio Jordão, não tem nada contra isso, não. É que ele não tem juízo, é outra coisa. Se eu batizar e acreditar em alguns dogmas dele, tudo bem. Bom, nós tivemos vários presidentes que foram de várias crenças. Não é isso. É que ele não me dá a impressão de que ele não entendeu o beabá das coisas importantes da vida política da democracia. Uma das coisas mais importantes, no caso da democracia, e no caso de um país como o Brasil, que é grande, populoso, um dos maiores do mundo em termos de população, bom, diversificado, etc., etc., é que você vai ter que organizar essa diversidade, tá? Um caminho para essa diversidade. O Congresso, a gente olha para o Congresso é isso, é aquilo, tudo bem. Mas ele representa esse povo que é assim, um pouco confuso também, né? Bom, e quando os presidentes não prestam atenção ao Congresso e começam a ficar crentes de que eles vão fazer, é pior. E pior, quando não fazem. Porque aí, quem vai fazer? Às vezes o Congresso avança, né? Não há vazio de poder. A mesma coisa se aplica para o Supremo Tribunal. De repente começa a invadir. Né? Começa a invadir a área do outro porque nem sabe que o outro está ausente. Então, você cria uma confusão grande. Então, eu tenho a sensação que existe uma crise que advém dessa incapacidade de entender o jogo do poder. Né? Bom, e você imaginar que com esse país tão diversificado, você pode impor a sua vontade? Não pode. Quantas vezes eu estava indo em Brasília, no governo, as pessoas vinham com a ideia de muito boa a sua ideia, mas como é que faz? Não vai. Eu decido aqui, ninguém cumpre. Né? Bom, as pessoas, para que elas cumpram, a pessoa está de acordo. Queremos ou não, nós somos ocidentais. Extremo Ocidente, dizia um embaixador francês aqui. É verdade, é extremo Ocidente, mas é Ocidente. Então, nós respeitamos as pessoas e a escolha, a liberdade das pessoas. E temos um sistema político. Bom, esse sistema político tem que se amoldar a isso. E quando o presidente não entende essa realidade, quando ele bate de frente com o Congresso, quem perde não é o Congresso. A menos que o presidente tenha fuzil. Aí é diferente. Cria logo um regime militar. Tá bem. Mas não tendo fuzil, ou não sendo possível usar o fuzil que dispõe, o Congresso enrola o presidente. Né? Então, essa dialética, esse jogo entre o executivo e o legislativo não é fácil. E na democracia ainda tem que respeitar decisões de um colegiado, que é o Supremo Tribunal Federal, que toma decisões. Tá? Bom, então, eu acho que nós estamos atravessando uma tempestade perfeita. Porque veio a pandemia no momento em que você tem o Congresso, você tem o Supremo, você tem liberdade, tem opinião e mais. Como é que nós estamos falando aqui? Eu perguntei onde é que vocês estavam primeiro. Não sei. Um está aqui, outro está ali. Bom, isso é assim sempre. Hoje de manhã tive uma longa conversa por internet. Eu já esqueço com quem, mas não era, às vezes não era nem em português. Hoje era com o Durão Barroso hoje. Ele estava na Inglaterra. Ele de Portugal, mas estava na Inglaterra. Eu nem sabia. Você nem sabe onde é que o outro está. Você conecta. Eu costumo dizer, eu estudei um pouquinho de filosofia e tal, Descartes dizia cogito ergo sum. Vocês não sabem latim, eu também não. Quer dizer, eu penso, logo eu existo. Agora não adianta pensar. Eu estou conectado, logo eu existo. Se eu não estou conectado, eu não existo. Bom, então, e tem muita gente conectada. E a conexão você faz a seu prazer. Você pode se conectar aqui, ali e tal. Então, o ritmo de exigências das pessoas é diferente do ritmo com as estruturas estatais, governamentais, todas elas, mesmo sindicatos, empresas, estão acostumados. Isso aqui se chama crise da democracia representativa. No fundo é isso. É que você tem mais gente querendo opinar e tem estruturas que querem conter, então dá um desencontro. Não tem esse desencontro na Turquia, porque tem ditadura. Agora, vai botar ditadura no mundo ocidental? Não é fácil. Não é fácil. Presidente, justamente o senhor falava um pouco do presidente Bolsonaro um pouco perdido, né? Na sua opinião, quem governa de fato hoje o Brasil? A gente está vendo essa confusão entre os três poderes, uma guerra, quase uma guerra de braço entre os três poderes. Quem governa, na sua opinião, hoje o Brasil? Não há ainda um rumo definido. Tá?
Porque, mesmo que o Congresso queira, o Congresso não foi feito para tomar decisões do Executivo. Demora, discute, tem ideia, divide. E o Supremo, que às vezes exagera na sua força, ou individualmente pode exagerar, mas o Supremo tem que interpretar. Ele não pode, por conta própria, agir. Tem que ser suscitado a agir. Quem tem que governar é o Executivo. E do jeito que o Executivo está, ele não consegue, porque ele não se entende. Olha, eu vi com pasmo essa última reunião do Ministério. Olha que eu sou escolado em reunião do Ministério. Eu participei desde o tempo do Sarney. Eu era líder do não sei do quê, depois do tempo do Itamar, era ministro do meu tempo e tal. Eu nunca vi. Qual era a pauta? Não sei. E o povo deve olhar aquilo atônito. Palavrões, não sei o quê, cada um diz uma coisa. Aquilo que interessa à população, que é a renda, o emprego e a saúde, não apareceu. Né? Então, é um exemplo de que está faltando quem governe. Bom, e quando vai governar, quer tomar uma decisão autoritária. Não adianta. Não, queiramos ou não, na nossa sociedade, tem que convencer os outros. Deixa eu dar um exemplo pessoal aí, que vocês assistiram. Plano Real. Eu não sou economista. Trabalhei na CEPAL, com o PREP, eu leio economia e tal, mas não sou economista. O que eu fiz? Primeiro, juntei quem entendia. Né? E havia gente que entendia mais que eu. Né? Eu nunca pretendi ser economista, nem ser o pai teórico. Não era. Né? Bom, qual foi o meu papel? Foi muito simples. Convencer, primeiro, o próprio governo, depois orientar, ou dirigir o próprio grupo que estava comigo, que cada um tem uma ideia, tem que chegar um momento, tem que decidir, depois você tem que orientar o governo, depois eu tenho que falar com os partidos, todos congressos. Né? Bom, depois eu tenho que falar, que é o mais importante, com a mídia e depois diretamente com a população. Se você não fizer isso, não fizer um percurso, suas palavras não valem nada, não viram ato. Né? Se você tem força, tá bom, você tem. Então, se alguém, você perguntou se é quem governa, se os militares, se não sei o quê. Bom, eu acho que eles estão tão atônitos quanto nós. O que fazer? O cara é capitão, foi capitão, rebelde. Eu não conheço, nunca vi. Eu sabia que ele era contra, não sei o que, porque ele era ultranacionalista, corporativista, não nacionalista, ultracorporativista. Mas fazia agitação e tal e coisa. Bem, não creio que as Forças Armadas estejam no poder, não estão. Tem muito general no governo, tem. Isso é ruim para as Forças Armadas, porque vão atribuir a elas o fato de as decisões do governo, se não derem certo, o povo acha que veio de lá. Né? Mas não acho que seja que os militares que estão lá estejam dando o rumo ao país. Quando entra qualquer coisa econômica, ainda na reunião ministerial, ele olha para o ministro da Fazenda. Só que ele diz, às vezes, as coisas são desencontradas. Qualquer coisa são desencontradas, como diz a Fazenda mesmo. Né? Então, não há uma força ainda governando. Né? Bom, a grande empresa, os banqueiros, será? Também estão atônitos. Aqui precisa ter um pouco de equilíbrio, ordem, não tem. Então, não dá certo. Eu acho que exatamente assim. Nós estamos atravessando um momento em que não se vê qual é o rumo, quem governa. Quando tem quem governa, você é a favor, e quando tem uma eleição, daqui a pouco você apoia ou não. Agora não tem. Começa a ser uma espécie de confusão. Agora mesmo, esses dias, agora andaram prendendo, ouvindo, por causa do gabinete do ódio. Não sei nem se existe, mas a empresa botou lá, gabinete do ódio. Tá, muito bem. E aí reclamaram e tal. Eu não sei, parece que a função de denunciar tinha que ser do Procurador-Geral da República e não do Supremo Tribunal. E começa uma área de incerteza, porque não está faltando realmente cânones, faltam regras. Né? Bem, eu acho que é isso. Não acredito também que, na situação atual, existe um projeto de transformar o Brasil numa ditadura. Mas não precisa ter projeto. Pode decompor. Hoje tem um livro que eu cito sempre, Por que as democracias morrem? Elas não, how democracy die, como as democracias morrem. Elas morrem, não é mais como uma paulada que veio de um grupo militar, não. Elas morrem por dentro, elas são comidas. Foi isso que o Chávez fez na Venezuela. Pouco a pouco vai. E aí precisa também falar, para ter apoio. Tem alguns setores e tal. Então, não vamos pensar que o presidente Bolsonaro
quando ele fala, ele não tem partido, tem partidário dele, né? É que se você não tem os freios da vida democrática, você acaba governando aos gritos, aos trancos e barrancos com seus apoiadores. Em vez de agregar, o governo desagrega. Eu tenho falado muito na necessidade de coesão. Nesse momento, não só no Brasil, no mundo todo, do jeito que as coisas vão, você vê, o presidente Trump começa America First. Tá bem, mas quem é que está produzindo agora para nós importarmos aparelhos, equipamentos para combater o vírus? É a China. Então, não adianta falar, né? Tem que oferecer também. Então, no mundo todo, vê um certo descontrole. A Inglaterra voltou pelo Brexit, saíram do mercado comum europeu. Hoje eu fiz uma longa conversa de manhã com o Durão Barroso, que foi presidente do Conselho Europeu, foi primeiro-ministro de Portugal, essa coisa toda. Bem, ele acredita na Europa. Tomara. As questões internacionais estão em jogo também. E nós, que tínhamos uma certa linha na política externa, agora qual é a nossa linha? Não sei. Eu sou de volta perdido. Presidente, tem duas questões. Perdão, Débora. Eu queria não deixar passar esse gancho. O senhor disse que as instituições, de alguma forma, estão... o senhor não usou essa palavra, mas eu vou usar confusas. O senhor diria que as instituições brasileiras estão disfuncionais nesse momento? E já que o senhor evocou How Democracies Die, o senhor diria que a democracia brasileira está sendo carcomida nesse momento? Eu acho que, para começar, nós estamos vivendo uma nova era. Eu tenho chamado de nova era. Deixa eu repetir o que eu tenho dito da minha experiência. Eu era professor em Nanterre, em 1968. O líder daquela rebelião de Nanterre foi meu aluno de teoria sociológica, o Combandi. Bom, e lá eu fui ver as barricadas. Fui acompanhado de pessoas que um era o Alain Touraine, que foi um professor. O outro era o Mário Pedrosa, que era um crítico literário importante aqui do Brasil. O outro era o Hobsbawm. E assim fomos. Bem, na época, eu tinha o hábito de almoçar uma vez por semana com o Luciano Martins, que era ex-genro do Mário Pedrosa, meu colega, sociólogo também, trabalhava no CNRS, que é uma organização francesa. Depois ia o Valdir Pires, que foi ministro da Defesa do Lula, e um dia chegou lá o Paulo Tasso Santos, que tinha sido ministro da Educação, do Jânio, governador de Brasília. Isso foi em fevereiro de 68. E o Paulo perguntou a nós, o que vai acontecer aqui na França? O mais sabido era o Celso Furtado, que estava lá. O Celso era muito amigo meu e do Luciano e tal. E o Celso respondeu, olha, aqui não acontece nada, porque aqui o De Gaulle anda na rua e é aplaudido. O Luís XIV era vaiado. Foi em fevereiro de 68. Nós todos concordamos com o Celso. Em fevereiro mudou tudo. Quando é que mudou tudo? Não foi só porque houve uma manifestação em Nanterre dos estudantes, havia uma greve em França dos trabalhadores. Foi quando a mídia entrou no jogo e fez a ligação de uma coisa com a outra. Bom, aquele ali eu até escrevi um trabalho, fui mais tarde presidente da Associação Internacional de Sociologia. E quando eu transmiti a presidência, eu fiz um discurso que está escrito, em que eu dizia, olha, eu aprendi sociologia de outra maneira. Eu tinha as classes sociais, tinha o Estado, tinha os partidos, continua tendo, mas aqui houve um movimento. E houve um movimento que não foi superestrutural. Quer dizer, minha aspiração era cultural. Pessoas querem viver um mundo melhor, algo assim. Então temos que entender que a cultura pesa. Bem, e que os meios de comunicação fazem parte desse processo de transmissão. Só que agora, nós estamos numa nova era, porque essa nova era, eu mencionei aqui no começo, vou apenas repetir, está baseada na comunicação pessoal direta pela internet. Isso mudou o mundo, nós estamos num processo de mudança. Isso custa ser é muito difícil para a vida política conviver com isso. Os partidos, por exemplo, ficam perdidos. Eles não têm agilidade para reagir àquilo que as pessoas já estão querendo. Então, nós estamos assistindo a uma mudança que é global. Isso não explica daquilo. Aqui tem uma coisa específica, que é a pandemia e a incapacidade política, não sei o que, mas junta com isso aí. Então,
Eu acho que a gente tem que tomar em conta que, no futuro, primeiro, você não pode fazer como nós fizemos até agora. Então, não temos alguma previsibilidade. Nós vivemos tateando. Eu estava na Constituinte quando foi criado o SUS, Sistema Único de Saúde. Uma coisa positiva, né? Bom, mas nós não temos ao SUS a atenção necessária, os meios necessários. Agora você vê que na crise estamos vendo. Essas ondas de vírus vão continuar, ou podem, não sei se vão, a existir, porque o contato é grande. Todas as sociedades estão em contato uma com as outras. Então, vamos ter que prestar mais atenção à questão de saúde. Como é que é a nossa infraestrutura sanitária no Brasil? Não tem água em muitas casas, não tem esgoto, né? Isso vai ter que ser trabalhado logo, não é para deixar, para evitar que, ou melhor, quando acontece uma pandemia, ou mesmo que não aconteça, as pessoas vão querer viver um pouco melhor. Segundo, nós não vamos imaginar que seja possível, nesse mundo que nós vivemos, viver sem ciência e tecnologia. Esse mundo é da ciência e da tecnologia. Vai continuar sendo. Onde é que nós vamos bem? Na agricultura, na mineração. Por quê? Porque aí tem ciência e tecnologia. Aprendemos e demos importância, né? A Embrapa teve um papel, o Instituto Biológico teve um papel, vários institutos agronômicos de Campinas semearam um terreno para você poder ter atividade. O Brasil não dá a atenção devida, nem a questão fundamental da infraestrutura para o povo, nem a questão também fundamental de ciência e tecnologia, e quer ser um país contemporâneo, moderno, e tem uma economia enorme, é mesmo, tem força. Vai ter que fazer isso. Bom, mas, além disso, dada a fragmentação, a sociedade contemporânea se fragmenta. Os partidos não unem mais, quase nada une. Bom, então, é curioso isso também. É um outro paradoxo. Você precisa ter pessoas que liderem. Sem liderança não se sai do atoleiro. Nem na ciência, que vai precisar alguém que lidere. Então, agora mesmo, você vê nos jornais, são vários grupos do mundo todo trabalhando, mas tem líderes, tem gente que está tentando descobrir as coisas. E também na política, gente capaz de dar uma esperança. O povo não vive sem esperança. O pessimismo continuado não leva também a nada, leva a mais pessimismo. Precisa abrir caminho, precisa ter alguém que abra caminho. Esse caminho vai passar por uma reconstrução. Essa reconstrução, já mencionei algumas coisas, mas são mais amplas do que essa, você vai ter que ter uma reconstrução. E uma reconstrução com o tesouro quebrado. Então, não adianta você ter ideias, você vai ter que ter dinheiro também. Vai ser preciso ter assistência de dinheiro global, internacional. Vai ter que ter dinheiro privado, e vai ter que ter dinheiro público, e vai ter que ter rumo para isso aí. Para nós termos uma visão de um país um pouco melhor, para as pessoas viverem confortáveis e ter emprego. Né? E esse é um problema dramático, porque a tecnologia penetrou e vai penetrar mais na indústria, né? No modo de viver. Né? Agora você tem automóvel que não só sem motorista. Né? Como é que você vai dar emprego? Então, ideias que pareciam antiquadas, bolsa, renda universal. Quem sabe? Vamos discutir. As pessoas têm que viver. Como é que faz? Né? Então, é preciso que haja um governo progressista. Diga. Presidente, nesse aspecto, o senhor, no passado, já evocou a possibilidade, por exemplo, da legalização da maconha. Agora o senhor está falando em renda universal. São assuntos muito progressistas num país governado por um governo que é ou conservador, ou ultraconservador, ou até reacionário, digamos assim. Essa agenda tem algum espaço no debate político brasileiro, hein? Por enquanto não tem. O governo não é nem reacionário, ele é atrasado. É uma coisa, uma vez eu assisti uma defesa de tese aqui em São Paulo, o Sérgio Buarque de Holanda, historiador, pai do Chico hoje, bom, perguntou à candidata, a senhora achava, se referia ao século XIX, fulano de tal era conservador? Ele não era conservador, ele era atrasado. Bom, eu acho que nós temos um governo atrasado, um governo que tem teia de aranha na cabeça, pelo menos em algumas cabeças, né? Isso é pior que tudo. Não dá para levar para adiante o país se você tem teia de aranha. Eles caem sozinhos, inventam inimigos. Agora como chama? Globalismo, não é globalização. Que tragédia que é o globalismo. Antigamente, você tinha um inimigo real, quer dizer, a União Soviética e Cuba faziam frente com outros mais contra o mundo ocidental, eram contra o capitalismo. Agora não tem isso.
porque tem atraso na cabeça das pessoas. Portanto, minha resposta a você é que a coisa vai ter que mudar. Agora, eu sou institucional. Pode ser que seja defeito, eu sou assim. Então, eu acho que é preciso ter paciência para chegar até a eleição. Se deixarem. Né? Eu não proponho, nunca, não tem nunca da minha boca saiu qualquer palavra que fosse para induzir a uma ação de cortar as regras democráticas. Não. Eu acho que tem que tentar manter. Liberdade de imprensa, cidadania vale, é preciso que haja expressão pelo voto, é preciso que haja renovação. Agora tem um perigo. A pandemia é contrária, obviamente, à existência da eleição municipal na data fixada. Eu entendo isso. Pode se discutir até, mas não pode vir com a ideia de passar por outro ano, porque aí já vamos já começar a ir por dentro, a comer por dentro a democracia. Né? E isso acontece. Né? Você pode ter esses mecanismos que induzem a democracia a se desfazer, pouco a pouco. Não é por um golpe. E nem é pensado. Né? Veja como era em 1964, que veio depois do regime, que terminou sendo militar. Você acha que o general Castelo Branco tinha na cabeça dele torturar alguém? Nunca. Mas isso foi indo. Né? Então você tem que tomar cuidado. Eu posso citar o Otávio Mangabeira, já morreu. Foi um político baiano antigo. Ele dizia: democracia é uma plantinha terra que tem que ser cuidada todo dia, tem que ser regada, molhada. Eu acho que é verdade. Você tem que prestar sempre atenção aos procedimentos democráticos, porque senão, mesmo sem querer, você vai indo. Né? Então, eu não acho que você tenha, nesse momento, tem gente que já pensa em coisas autoritárias, não sei o quê, então tem. Vamos voltar a 64. Esqueceram que em 64 havia uma realidade diferente da de hoje. Né? Mas, de qualquer maneira, com consciência ou sem consciência, se não houver um certo freio, a democracia vai se desfazer, desfolhando. Vai vir um dia uma coisa, outro dia outra coisa, e vai indo. Você não pode deixar. Enquanto é possível, porque chega um momento que não dá mais, aí é tarde. Aí ainda bem que eu já tenho 90 anos, vou me embora. Presidente, justamente... Presidente, justamente a quem cabe esse freio hoje? Deixa eu insistir nesse ponto do Andrei sobre um golpe. Como o senhor mesmo disse, o golpe não é mais um golpe no estilo de 64 militar, mas é um golpe silencioso que pode já estar em curso. Então, duas perguntas. O senhor acha que esse golpe silencioso já está em curso? E, segundo, quem poderia frear os golpistas? Veja, eu acho que é inegável que você tem elementos de autoritarismo em marcha, né? Não estão ainda concretizados. Nem o presidente tem isso, eu acho, como propósito, nem na consciência dele. Não estou acusando do que eu não sei. Mas eu acho que é preciso sempre estar cuidando, pelo que disse, a democracia, se você não cuida dela, ela desaparece. Quem é que pode frear esse caminho? São aqueles que têm voz, na verdade. Né? Porque se a maioria não se mexer, e a pandemia joga contra, a pandemia põe cada um em casa, então não permite a expressão do sentimento de uma maneira mais vigorosa, a favor, portanto, de quem com consciência ou sem consciência vai minando a democracia, fica difícil. Mas eu acho que todos que têm responsabilidade pública têm agora que dizer: olha, para por aí, não dá para avançar. Né? Tem havido. Agora mesmo no Supremo Tribunal. Eu acho que o Supremo avançou numa questão de intervenção de um ministro. Por isso cabe ao Executivo. Eu acho que não cabe ao Supremo esse tipo de interferência. A discutir. Eu não sou advogado, não vou discutir, mas a minha opinião é essa. Agora, o Supremo não pode curvar a cabeça. Né? As regras têm que ser cumpridas. Agora tem um caso humoroso que está aí em marcha, né? Que é o caso do gabinete do ódio, não sei como é que chama isso, o fake news. Né? Bom, é obrigação do Procurador-Geral da República, a meu ver, pedir uma investigação. A investigação começou sem pedido do procurador, por ordem do ministro do Supremo. Já parece que pode. Diz que parece que o regimento interno do Supremo autoriza isso. Pode ser. Mas seria bom que o procurador se juntasse a sua voz a isso também. Não é para acusar alguém, é para ver se há alguém a ser acusado ou não. Né? Porque é grave se realmente existir quem esteja
com ideias antidemocráticas, influenciando na decisão, é grave. Então, é um momento que nós temos que dizer, olha, por aí não dá, tem que parar. E é preciso não ter medo. Só que nós todos, pelo menos eu tenho medo da morte, porque está no coronavírus, todo mundo está com medo. Então, é um mau momento para isso, as pessoas ficam assustadas consigo mesmo, em vez de se preocupar com os outros. Né? E nós aqui estamos falando do conjunto. Né? Então, eu acho que se não houver reação, a imprensa tem reagido. Eu tenho visto, a imprensa tem reagido com muita coragem. Né? Não é preciso de coragem, porque por enquanto não há reação política contra ainda. Né? Mas tem que reagir. Né? Eu não acho, eu já disse aqui, eu acho que é muito importante nesse momento, é sempre importante, mas agora é fundamental dizer, vamos defender a Constituição. Porque a Constituição tem ali umas regras que foram aprovadas. É o que vale para todos. Né? Eu fui lá, da Constituinte, eu fui muito a favor e contra muita coisa, não importa. O aprovado está ali. Aquilo é o que rege. Né? Bom, então eu acho que as organizações como a OAB, a ABI, a ABL, todas devem se manifestar pela Constituição. Os generais sabem disso, eles sentem isso. Né? O grande avanço que houve nos últimos 30 anos foi que os militares passaram a entender que eles têm um papel de ser o sustentáculo do Estado e não do governo. Essa nomeação de muitos militares é perigosa porque confunde Estado com governo, né? E confunde os próprios militares. Né? Mas é preciso distinguir isso e eles têm que entender que a Constituição é o dever deles que ela seja velada. Quem disse que é constitucional ou não são eles, é o Supremo Tribunal. Né? O Congresso pode fazer suas leis e tal, mas uma vez aprovada a lei, o Supremo é que tem que zelar por isso aí. Eles têm que garantir. Essas ideias são elementares, básicas, têm que ser reafirmadas todo dia. Eu vejo que a mídia está tentando fazer isso. Né? Eu acho que existe uma timidez na liderança política, que precisa ser exposta. Diga. Presidente, aproveitando esse gancho que o senhor evocou dos militares, eles são 2.800 militares hoje em postos de administração de alto nível no Brasil. O senhor diria que as Forças Armadas estão fora do seu papel constitucional hoje? Qual é a sua avaliação a esse respeito? Deixa eu esclarecer o seguinte. Meu pai era general, meu avô era marechal. Eu tenho vários generais no meu time, ministro da guerra, vários, 2 ou 3. Bom, então eu não tenho pessoalmente nenhum sentimento anti-militar em si. Agora, o que acontece? Quando você começa a nomear demais, é sinal, primeiro, de fraqueza política do governo. Quando o governo não tem força, ele recorre àquilo que dá a ilusão ao país de que ele é forte, os militares. Tá? Bom, é natural que não são só os militares. As pessoas ocupam o poder, gostam, porque tem vantagem no poder. Né? Mesmo que não sejam grandes vantagens, os militares não são, em geral, dados à corrupção de negócio, não é do ethos militar. Mas é um automóvel do governo, empregado que é das Forças Armadas ou do governo, ter casa que é do governo, é bom. Né? E vão se habituando. É perigoso. Faz mal às Forças Armadas, depois faz mal ao país também. Agora, é preciso, se for preciso, mas eu acho inconcebível por que tanto militar? Porque tem fraqueza na sociedade, não tem apoio real, conexão real com a sociedade. Isso é grave. Né? Não é um projeto militar, não. Eles vão sendo envolvidos, mesmo sem perceber. Né? Agora, eu acho que um sintoma dessa fraqueza grande é mudar 3 ministros da saúde durante uma pandemia. Agora é o 3º. Esse, por acaso, é general. Bom, tomara dê certo. Não sei se vai dar, tomara dê. Eu não tenho essa reação instintiva só porque é militar. Não. Mas é demais. Quando começa a votar muito militar, é sinal de fraqueza do governo. Eu vi isso no Chile. Eu morei no Chile muitos anos. E voltei ao Chile, passei uns meses no Chile, porque eu estava na CEPAL, quando era o governo do presidente Allende. Ele só nomeava militar. Isso não impediu que houvesse um golpe contra ele, que a população ficasse contra ele e tal, mas dava a impressão que ele tinha um aparato militar. Eu vi o tempo do Jango Goulart, tinha os militares do Jango Goulart, ele manda nos sargentos. Né? O que adiantou? Não resolve. Agora, compromete os que vão para lá.
né? Então, eu acho que as Forças Armadas têm que tomar cuidado, em nome delas, não é em nome só da democracia, da corporação também, evitar que haja essas confusões de papel. Porque essas confusões no papel, de papéis, terminam por contribuir para que as próprias funções não possam ser exercidas, né? Assim como você começar a nomear só juízes, daria um resultado equivalente, né? Ou só professor universitário, dá um resultado equivalente. Não pode. Você tem que, para começar, vocês moram em Brasília, tal, conhecem. Quem não tem noção da máquina do Estado apanha muito na conversa do governo. Apanha muito, porque não conhece, né? Bom, você pode dizer, os militares conhecem uma parte. Os militares conhecem, eles conhecem mais o Brasil, né? Mas não basta isso. Você tem que conhecer a máquina pública, como é que você faz, e os funcionários, e os juízes, e não sei o que lá, e não quer. E as indicações, e os governadores. É difícil. Olha, eu fui 2 vezes presidente, olha, não é bom ser presidente, não. Dá uma dor de cabeça danada. Eu não queria estar no lugar que estava o presidente Bolsonaro, não, porque eu sei que é duro. Presidente, o senhor vivenciou 2 fatos importantes na história do Brasil. O primeiro, em 64, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que colocou os ditadores no poder, e depois, em 83 e 84, as manifestações das diretas já, que derrubou a ditadura e restabeleceu a democracia. O que o senhor sente hoje quando vê famílias de novo nas ruas, vestidas de verde e amarelo, pedindo a volta à ditadura? Eu fico arrepiado, porque eu tenho medo, né? Porque eles não sabem do que estão falando. Talvez não soubesse também em 64, mas em 64, como eu disse aqui, eu entendo ex post o que aconteceu, porque eu tinha realmente a possibilidade de um sistema diferente do que nós temos. Ir para o socialismo, comunismo, sei lá o quê. Subversão, pode chamar. Bom, você quando teve também as marchas pela direta já, você tinha um objetivo político expresso, que era a volta à democracia. Bom, agora, eles têm um objetivo que eles não sabem do que se trata. Como é que você vai impor uma ditadura no mundo atual, para começar? O que nós somos, eu disse aqui, pertencendo ao Ocidente. Vamos ficar mais isolados? Já não basta de isolamento o fato de nós termos dado pouca atenção ao meio ambiente, pouca atenção a temas que são caros ao mundo mais civilizado. Então, eu acho que hoje isso aí é uma espécie de barbárie, né? Existe, eu sei, pode até se concretizar, se confirmar, espero que não, mas eu acho que não, é incompatível com o grau de desenvolvimento, nunca é incompatível a ditadura. Pode ser. Eu botar quando vem ditadura mesmo, esses que estão marchando hoje vão para a cadeia, no fim, porque começa a desafinar, né? Eu vejo com preocupação. Eu nunca menosprezo a expressão das pessoas e nem dos poderosos, porque tem que tomar o pé da letra, tem mesmo poder, é mesmo perigoso, né? Eu acho que é preciso lutar contra. Lutar contra não significa botar na cadeia. Eu vejo, às vezes, agora, a gente querendo acabar com o Supremo Tribunal Federal, é uma coisa realmente contra a democracia, né? Bom, então eu acho que isso existe no Brasil, mas o grave não é que existe, é grave que existam pessoas que apoiem isso aí, o grave é você gostar disso e o poder que é mais ou menos complacente para com isso. Se não é conivente, é complacente. Deixa que aconteça. Não pode deixar. Não pode deixar que aconteça, porque isso vai, como tem o vírus que tem que matar, é a mesma coisa. Isso pega o vírus. E se pegar esse vírus? E se essa ideia prosperar? Bom, aqueles que passaram, como foi o meu caso, o regime aberto e regime fechados, sentem a diferença grande, né? Nós temos liberdade no Brasil, ainda, bastante, né? Bom, ainda é talvez uma expressão um pouco forte, mas nós temos. Mas tem que preservar. E tem esses movimentos que são aparentemente irracionais podem prosperar. Veja o que aconteceu com Mussolini, com Hitler, né? Era assim também, né? Eu vi que o ministro da Educação falou na Noite dos Cristais. Já vi muita reação contra os que são ligados à comunidade judaica, que sabem aquilo que custou depois a vida de milhões de pessoas, né? Então, aqui nós temos que o tempo todo lembrar essas questões. Ainda bem que houve reação. Você não pode falar palavras ao léu. Quem está no poder tem uma responsabilidade enorme. A palavra pesa. E não pode ter reação pessoal. Eu sei que é difícil, mas não pode.
Eu não acredito que o presidente Bolsonaro, como eu não conversei com ele, mas conversado com ele, que ele queira outra coisa, senão que as coisas melhorem. Mas do jeito que ele está fazendo, não vai melhorar, ele pode arriscar piorar. Né? Arrisca piorar. E pouco a pouco ele tem uma inclinação um pouco assim. Eu vejo pelas expressões que ele usa. Chula, fala com. Isso eu sei que dá empatia com alguns setores da sociedade. Mas se você quer governar um país moderno, como é o Brasil, novo, que quer avançar mais, você tem que entender um pouco melhor as coisas. Tem que saber que você tem uma função que é simbólica. Então, quando você tem movimentos que já são na sua raiz, movimentos que são, às vezes, envolvidos com a bandeira nacional, que é mais grave ainda, mas são contra a liberdade, o presidente tem a obrigação de ir a favor da liberdade. E não de fazer de conta que é isso mesmo. Presidente, justamente, como explicar a ascensão de um personagem como o presidente Bolsonaro, que contesta a própria Constituição. Ele, ao defender a ditadura, defender torturadores, questionar o papel dos homossexuais, agredir mulheres. Como é que o senhor explica isso? Onde é que a oposição e partidos como o seu próprio partido errou? Vamos lá. Primeiro, isso existe na sociedade. Uma parte da nossa sociedade é intransigente. Nós estamos vendo, vocês não se lembram disso, da escravidão. Eu, quando era criança, minha babá, como se chama hoje, era filho do escravo do meu bisavô. Então, você internalizou como se fosse natural, o que não é natural, a desigualdade. Né? Então, nós temos uma sociedade que é bastante desigual e tem pessoas que são violentas nessa sociedade. Não são só os que mandam, os de baixo também. Então, tem muitos ingredientes que são autoritários na sociedade. Né? Não é em si mesmo uma sociedade democrática. Nós inventamos isso. É o homem cordial. O próprio Sérgio Buarque falava disso. O cordial para o Sérgio Buarque queria dizer que é do coração, é do impulso. Ele era contra, ele queria que fosse regra. Ele queria a democracia, não queria o homem cordial. Nós voltamos ao homem do impulso. Bom, o impulso, há muita gente que tem um impulso autoritário e acha que eu vou lá e eu resolvo tudo. Né? Bom, quando isso penetra na política, aí é que é grave. Existe no povo, já é grave, é da cultura. Né? Existe também o lado contrário. Mas quando isso penetra nos partidos e vai ao poder, isso se torna perigoso, porque encontra apoio. Ninguém se elege se não tiver apoio. O presidente Bolsonaro foi votado, ele teve apoio, ganhou. Né? Bom, aí vamos para outra questão sua. Por que os partidos não reagem? Mas a que é que os partidos reagem? Há muito tempo que houve uma espécie de pulverização dos partidos. Tem pessoas dos partidos que falam, que reagem, mas o partido como tal deixou de ser orientador do comportamento. Ao mesmo tempo que nós estamos assistindo que as religiões passaram a ter um papel maior no controle do comportamento. E que a religião católica está perdendo força no controle do comportamento. Bom, nos Estados Unidos e na Inglaterra, a predominância é de religiões evangélicas, protestantes e tal. Isso em si não leva para a ditadura. Né? No começo, eu estava falando um pouco sobre isso. Isso em si não quer dizer que o evangélico seja mais propenso à ditadura do que o católico. Não é isso. Mas a verdade é que você tem realmente alguns sentimentos que não são do Estado, não são laicos, não são de uma filosofia racional, são impulsivos, que são são homofóbicos, não sei o quê, e que encontram apoio em certos setores da cultura. Né? Não estou vendo a religião como cultura e não como crença. Bom, presidente? Então, isso acontece no mundo, está acontecendo no Brasil. Justamente, presidente, o senhor assim como muitas outras personalidades políticas brasileiras, justamente alvo da ira desses segmentos da população. É parte dessa opinião pública que vai vestida de verde e amarelo para as ruas pedir golpe, considera personalidades como o senhor, personalidades políticas como o senhor, o presidente Lula e outros, profundamente responsáveis pela corrupção endêmica no Brasil, pelo caos na violência pública, enfim, por todo tipo de problema no Brasil. O senhor mencionou o Daniel Cohn-Bendit, nós o entrevistamos na semana passada, e ele disse o seguinte para a gente nessa entrevista, ele disse que as forças políticas brasileiras, de direita, de centro e de esquerda, deveriam fazer um meia-culpa das suas responsabilidades que levaram à desilusão de parte da opinião pública.
eu estenderia essa pergunta lhe fazendo a seguinte questão. O senhor não acha que partidos como o PT, como o PSDB, que o senhor liderou há muito tempo, dirigentes políticos como o senhor e como Lula, por exemplo, não devem um meia-culpa à sociedade por alguns erros que foram cometidos no passado? Sem dúvida. Eu acho que sim. Eu acho que você... Começar o seguinte, você nem sempre faz o que quer, faz o que pode. Tanto o Lula quanto eu, como presidente, como é o Bolsonaro. Eu não atribuo a ele... Simbolicamente, ele pode representar uma coisa que eu estou contra, mas não sei se ele é pessoalmente responsável. No caso de corrupção, eu acho que é pessoal responsável. E é inaceitável. Não é? Eu acho que houve uma corrupção do poder muito grande no Brasil. Não vou entrar em detalhes, vocês sabem, e acho que o Bolsonaro, quando se elegeu em função disso também. Então, mesmo que eu, pessoalmente, nunca tenha metido nenhum ato de corrupção, e sempre que chegou a meus ouvidos, eu estou contra, mas eu acho que certamente é isso. Agora, isso é pretexto para a luta política, porque, na verdade, não existe efetivamente, no caso atual, uma purificação de comportamento em termos de uma podridão anteriormente à vida. Houve uma podridão, foi expurgada pelos tribunais. Não houve denúncia do mensalão? Houve. Né? E não são pessoas que estavam envolvidas no mensalão que estão apoiando hoje esses movimentos também autoritários? Então, alguns são, nem todos. Né? Agora, não há dúvida nenhuma que você tem que ter uma noção de que você tem parte de responsabilidade no que acontece. Né? Bom, certamente a reação que houve ao governo, na verdade foi o presidente Dilma, era presidente, foi parte em função dos malfeitos do governo do PT. Né? Eu não posso dizer que não tenha havido malfeitos no governo do PSDB. Eu mencionei uma coisa grave, a falta de energia. Né? Claro, eu não sabia, eu tinha que saber. Né? Eu não sabia. Né? Bom, os riscos que havia. Então, a minha responsabilidade também. Não estou tirando o que é parte minha de responsabilidade. Mas eu não creio que você explique o que está acontecendo somente por aí. Você explica o que está acontecendo, porque houve muitas transformações no mundo e aqui que desagregaram as formas democráticas de poder e que levaram também a presença mais direta das pessoas na vida pública. E nós não sabemos como compatibilizar esse comportamento. Ao não saber como compatibilizar, e ao esse comportamento das pessoas não se tornar imediatamente político, veja, no tempo da direta já, aquilo se tornou político. As pessoas foram para a rua e protestaram. Agora, não vão para a rua. Elas ficam se comunicando entre si e com a pandemia, então não vão mesmo. Então, você não sabe, você só sabe ex post, então por pesquisa de opinião, que não é a mesma coisa. Né? Mas é uma mudança que houve aí, que não é responsabilidade de A, de B ou de C. Mas eu acho também que, digamos, os partidos políticos têm parte nessa de responsabilidade grande. Por que tem parte grande de responsabilidade? Porque houve uma fragmentação brutal e faltou rumo também de todos os partidos. Né? Hoje eu sou presidente de honra do PSDB, mas eu não tenho comando efetivo de nada, nem quero ter. Porque quando eu opino, eu não opino pensando em PSDB, eu opino pensando no que eu acho bom para o Brasil, para as pessoas e para o país. Não me sinto constrangido por um partido qualquer. Bom, preferia que houvesse, eu sou mais antigo, eu preferia que houvesse um pouco mais de regra nessa que o partido falasse. Os partidos estão calados, não estão demonstrando a repulsa que é necessária diante de atos que são antidemocráticos. Né? Presidente, mas talvez mais do que isso, no caso do PSDB, desculpa lhe interromper, mas no caso do PSDB, a gente pode falar horas sobre corrupção no PT, mas no caso do PSDB especificamente, houve todos os escândalos de corrupção envolvendo governos de São Paulo sucessivos, né? Que não necessariamente chegaram a condenações, mas que são escândalos. Houve o caso do ex-senador, hoje deputado Aécio Neves, o próprio apoio irrestrito do PSDB ao impeachment de Dilma Rousseff. Não foram erros de avaliação importantes que ajudaram a minar a credibilidade do partido, presidente? Vamos por partes. O caso, eu nunca disse nada a respeito da Dilma Rousseff em termos de corrupção. Não acredito que ela pessoalmente seja envolvida. Ocorre impeachment no Brasil. Ocorre impeachment quando o presidente fez algo que vai contra as regras, na lei ou na Constituição,
Segundo, quando a reclamação, o povo na rua, protesto. Terceiro, quando o governo paralisa, deixa de governar. Isso que é a verdade. O impeachment não é uma questão legal só, é uma questão política e é uma questão de efetividade da ação do governo. No caso da presidente Dilma, houve isso tudo juntou. Né? Pegaram casos de corrupção, podem ser de responsabilidade dela, mas que era do partido dela e que não foram proibidos. Né? Houve acusações a respeito de mau uso da legislação, não sei o quê, sempre se encontra, né? E houve protesto na rua. E parou de governar. Bom, aí, se fosse um regime parlamentarista, caiu o governo. Aqui, como não é parlamentarista, tem que cair o presidente. É um problema. Né? Essa é a minha restrição ao impeachment, é porque é um problema, porque sempre haverá quem diga, não, foi derrubada por interesse político. Embora eu, pelo menos, estou convencido que não foi. Havia mesmo esses fatores que eu mencionei aqui. Por que o presidente Lula nunca houve impeachment com o presidente Lula? Eu, aliás, fui contra que houvesse. Por quê? Porque o presidente Lula governou. Ele foi capaz, ele cooptou setores importantes, não só o povo, mas as finanças eram a favor dele, muita gente a favor dele. Ele governou o tempo todo. Né? Bom, tentaram, o impeachment sempre tenta, o outro lado tenta, mas não consegue. Quando é que não consegue? Quando o governo é capaz de governar. Né? Não é? Quando não deixa de governar, então acontece isso. Aconteceu com a Dilma, aconteceu com o presidente Collor. O presidente Collor foi acusado de gasto de campanha, sei lá do quê, mas um Fiat Elba, uma coisa assim. Bom, na verdade, ele desprezou o Congresso. É uma coisa que não dá para entender, porque ele era membro do Congresso, ele, pai, conhecia aquele negócio todo, ele ficou meio inerte diante do que estava acontecendo. Parou de governar. Aí cai. Bom, isso pode acontecer com qualquer governo. O presidente atual estava perigando de existir um processo dessa natureza, porque ele parou de governar também. Ele parou de dar atenção aos congressistas. Quando eu estava no governo, diziam que a crise chegava grande no meu gabinete e saía pequena. O que eu fazia? Nada, eu ouvia. Você tem a obrigação de dar voz, ouvido, não é voz, a decisão não implica em você tomar que aqueles pessoas que deseja, mas tem que ouvir o que as pessoas querem. Os grandes grupos que têm poder de chegar até o presidente, incluindo os sindicatos, etc, etc. Bem, eu acho que agora o presidente atual começou a entender, tomara entenda. Senão também corre o risco. O quê? Como é que ele brigou com os governadores? Se afastou dos partidos. Na democracia não pode. Não é que você queira, é que você goste. Aqui houve um professor aqui da USP, que já morreu há muitos anos, dizia, olha aqui, o problema não são os canalhas, são os burros. O canalha é canalha de vez em quando e o burro é sempre. Bom, você não pode julgar os políticos, esse não presta. Não, você tem que ouvir, tem que saber, porque às vezes mesmo quem não presta, por seu julgamento, está propondo uma coisa razoável. Você tem que ouvir. Né? Bom, então eu acho que a responsabilidade é muito mais da incapacidade de governar, que pode levar à paralisação de decisões, e isso acarreta impeachment. Né? Tão grave quanto violar a lei diretamente. Né? Então, eu acho que a coisa é mais complicada do que parece. Presidente, o senhor apoiaria o impeachment do presidente Bolsonaro? Eu acho que, se for possível não haver impeachment, é melhor não haver impeachment para o país. Porque sempre haver quem diga, não, foi razão política, quer tirar, perdeu no voto, quer ganhar no tapetão. Né? Não é bom para o país, não é para ele nem para mim, é para o país. Né? Eu acho que é melhor. Se ele parar de governar, se ele não entender que o Congresso tem força, se ele não entender que os governadores existem, aí ele para de governar. Aí não há o que fazer. Né? Você remove uma pessoa que já morreu. Né? Agora, eu não vou dar outra facada nele, Deus me livre. Não é meu propósito. Eu acho que não pode ninguém. Não é correto que um líder político tenha como propósito derrubar o presidente para poder ter uma nova eleição e ter chance. Não estou de acordo com isso. Mas, presidente, então, a seu ver, pelo que eu entendo, o motivo principal de um impeachment tem a ver com a governabilidade e não com o eventual crime de responsabilidade, porque sejamos
aqui analíticos em relação ao governo Dilma Rousseff caiu por um crime de responsabilidade fiscal, digamos assim, que nem, enfim, nem é unanimidade nos meios jurídicos, e a gente vê diariamente denúncias chegando, inclusive, ao parlamento e pedidos de impeachment novos por denúncias de crime de responsabilidade parte do governo Bolsonaro. Se o crime de responsabilidade não é a essência do impeachment, então é a perda do poder, a perda da capacidade de governança, é isso? Eu estou falando como sociólogo, não como jurista, que eu não sou. Eu sei que você tem a regra, e é melhor que você não viole as regras existentes, né? Agora, o que é violar a regra existente? A presidente Dilma foi acusada, sei lá, de mau uso de orçamento, sei lá do quê. Bom, é suficiente para o impeachment? É se ela parar de governar e se houver gente querendo na rua, ou pouco, veja a base, né? Estou falando como sociólogo, né? Então, eu não acho que não quero dizer que não seja grave você arranhar um preceito da Constituição, é grave, né? Mas eu digo, ele se torna fatal quando, ao lado disso, você não tem mais condições de credibilidade para poder governar. Aí que acontece o impeachment. E é mal para o país, porque deixa a marca, porque sempre vai haver a discussão. Mas estão usando um pretexto, na verdade, a pessoa foi tirada. Né? Não é que foi tirada, ela cai. O responsável pelo impeachment é o próprio presidente. Né? Não é o fato de alguém acusar. Eu, sei lá, eu nem prestava atenção. O PT vivia me pedindo meu impeachment, toda hora. Eu nunca nem liguei, porque eu tinha força para governar. Eu nem liguei. Né? Bom, e também não estava incorrendo em erro fatal. Né? Bom, mas eu acho que é isso. Então, não é bom que haja impeachment. Às vezes acontece. Eu acho que é errado você ter como propósito impeachar o presidente. É antidemocrático. Pode acontecer de você ser levado a uma situação tal que não tem outra saída. Eu não acho que a gente deve empurrar nessa direção. Eu não estou ouvindo. Foi o seu caso, presidente? Porque inicialmente o senhor teria sido contra o impeachment da presidente Dilma e depois mudou de ideia. Por quê? Porque era inviável o governo. Só por isso. Né? Não é porque ela era do PT. Não, porque o Lula era do PT, eu sempre fui contra. Né? Eu digo, o que eu estou defendendo aqui, eu sempre defendi. Vou dar um exemplo histórico. O presidente Collor. O presidente Collor tinha boa relação pessoal comigo. Queria que eu fosse ministro. Me ofereceu 2 vezes para ser ministro. Muito bem. Eu nunca topei. O presidente Ulisses Guimarães tinha dificuldade em aceitar a ideia do impeachment. Eu também. E havia razões. Chegou a um ponto tal que não tinha mais jeito. Eram razões óbvias. E, além do mais, havia uma paralisia do governo. O governo não conseguiu. Ele se reformou o governo e tal. Mesmo assim, não conseguiu convencer. Eu me lembro muito bem que eu estava no Senado e fiz um discurso a favor do impeachment. E um senador, que é meu amigo, que era amigo do presidente Collor também, disse, olha, o Fernando, que nós chamamos Collor, está magoado, porque você... Não, quem está magoado sou eu. Eu não tenho mais alternativa. Né? Então, você tem que ser realista. Tem um momento que não dá mais. Mas, enquanto puder dar, eu acho que é muito traumático fazer o impeachment. Sempre vai ficar a dúvida. Foi eleito, não é um ditador, foi eleito pelo povo. Precisa tirar alguém que é eleito e botar um que também foi eleito, que é o vice, mas ninguém sabe. Ninguém presta atenção no vice. Né? Então, se for possível, de minha parte, eu não movo peças para que haja uma situação desse tipo. Depende do comportamento do próprio presidente. Né? Quando o presidente se alheia das decisões ou não tem força para tomar decisão, é difícil ficar no governo. Né? Isso é um mecanismo que não é nem político, nem jurídico, é social. Para. Presidente, o senhor evocou a hipótese... Deixa eu Débora, só dar não perder esse gancho também. Olhando hoje para trás e vendo o que aconteceu depois com a eleição do Bolsonaro, o senhor acha que tinha uma outra saída que não fosse o impeachment da presidente Dilma? Era possível uma outra saída? Olha aqui, como é que o PSDB, que era meu partido, né? É meu partido, o PSDB colocou um candidato que é meu amigo, que é o Geraldo Alckmin, e eu disse ao Geraldo, você está errando a linha, você está atacando
estava atacando, não me lembro, era o Lula, sei lá quem, e eu queria que atacasse do outro lado. Uma coisa assim. Bom, mas perdeu, né? Perdeu a eleição. Era possível outra linha? Naquele momento, muito dificilmente, porque a escolha era entre a continuidade do PT. Na verdade, o candidato do PT, que era o Fernando Haddad, é pessoa de quem eu gosto até hoje, né? Eu tinha uma relação pessoal com ele, eu respeito, mas ele botou uma máscara de PT, que era, naquele momento, completamente inadequado, era tudo que não se queria. Então, era muito difícil. Eu não votei nem nele, nem no Bolsonaro. A única vez na vida que eu anulei o voto. Porque eu acho que vai dar bobagem. Eu acho também que houve também uma crispação da sociedade brasileira que não foi criada pelo atual presidente, veio de antes. Nós e eles, veio de antes. Eu me lembro do meu tempo, era um inferno. Eu era neoliberal. Todo dia eu via para o bobagem que eu era neoliberal. Eu estava simplesmente tentando fazer com que a economia brasileira entendesse que o mundo tinha mudado. Que precisava ter, a globalização estava aí. As pessoas queriam uma economia mais fechada. Não tinha nem consciência disso, mas a ideia era essa. Vamos aqui. A ideia era, outros queriam socialismo, sei lá o quê. Bom, mas enfim, no caso da última eleição, houve a crispação, já vinha de antes, era muito grande na campanha, e o lado que eu podia apoiar, que eu tinha apoiado, não tinha chance de ganhar. Mas, com franqueza, até hoje, o que está acontecendo hoje? A polarização aumentou, não diminuiu. Isso não vai mudar o meu modo de ser. Eu sou favorável a um raciocínio mais equilibrado. Não é meio termo, não é isso, não. Tem que ter defesa clara de certos valores. Né? E esses são valores, não são coisas que você pode dizer matematicamente está certo ou errado. Eu acredito nisso, tenho que tentar botar isso em marcha. Eu sinto que o momento é um momento de polarização. Se você quiser ter êxito na mídia ou na eleição, você tem que ter lado, um agredir mais o outro. Eu não sou favorável a isso. Eu acho que é preciso que haja um governo mais equilibrado, que tenha lado. O que quer dizer ter lado? O interesse nacional existe, o interesse popular existe. O presidente, a meu ver, deve se guiar por uma combinação possível entre o interesse nacional e o interesse popular. Isso quer dizer que você não vai tomar em consideração o interesse das empresas? Não. No mundo atual, hoje de manhã, conversando com o Durão Barroso, que foi ministro de Portugal, presidente de Portugal, do Conselho de Ministros de Portugal, o que nós dizíamos? Economia social de mercado. Eu acho que nós estamos mais para economia social de mercado do que para social-democracia. Social-democracia tem um germe de um governo faz. Eu acho que na sociedade contemporânea, queiramos ou não é o governo quem faz, é a sociedade quem faz. Não? Mas o governo também faz. Economia social, grifado de mercado. Você tem que conciliar duas coisas difíceis, que é o interesse da maioria e o interesse do mercado. Né? Mas é assim, você tem que resolver essa equação. Né? Bom, então, eu acho que ninguém foi capaz de expressar esses valores. Resultado, quem expressou um valor, que era vamos pelo mercado, ganhou a eleição. Né? Quando chega lá, essa pessoa que falava essas coisas não acredita nessas coisas, ele acredita no contrário, é no governo, no Estado. Né? Há uma certa incompatibilidade entre os ideais que estão no Ministério da Fazenda e as práticas que são do conjunto do governo. E o resultado é que dá nisso, é um zigue-zague, não tem nem para cá, nem para lá. Então, você tem crises aí também mais complicadas que têm a ver com a crença das pessoas. Não é só com o fato de elas representarem ou terem tal força, mas elas acreditam ou não acreditam. Bom, então, eu acho que é preciso que a gente se aprenda a extrair dos candidatos no que eles creem mesmo. Obrigar a discussão. A nossa campanha eleitoral não leva a discussão real sobre o que você acredita. Eu estou dizendo aqui que eu acredito que tem que ter uma economia social de mercado. Isso tem implicações. Significa que o governo, no caso do Brasil, tem que olhar para a desigualdade, que é muito grande, tem que ver que sem empresa não vai para diante e também sem regulamentação de governo não vai para diante. Como é que você concilia isso tudo? Né? Presidente? Tem que expressar. Diga. No dia 24 de abril passado, o senhor pediu a renúncia do presidente Jair Bolsonaro. O senhor mantém esse pedido? O senhor acha que seria
a melhor saída para esse caos político atual? Eu acho que a melhor saída mas não acredito que ele vai se renunciar, não, porque ele acredita no que ele está fazendo. Acho que ele pode fazer. Mas eu acho que foi o modo de dizer, olha, você não está se ajustado à cadeira, cai fora. Né? Mas eu nunca endossei o impeachment por essa razão. Não quer dizer que amanhã ou depois não seja obrigado, eu não seja obrigado a rever minha posição. Depende. Se o governo for incapaz de sair da dela, e se criar um obstáculo grande, está aumentando a sua incapacidade de atuação. Posso chegar lá. Mas eu tenho usado um outro conceito. Eu acho que é fácil de usar para quem está fora do poder, como é o meu caso. Tem que ter um pouco de paciência histórica. Não dá para resolver tudo de uma vez. Tem que esperar. Eu acho que o ideal seria que houvesse eleições, eu acho muito importante, manter as eleições, ter eleição de prefeito, né? E fazer com que o povo entenda o que está acontecendo. Explicar. Você pode dizer, ilusão de intelectual. Talvez. Se era assim no iluminismo. Pode ser. Mas eu sou assim. Eu acho que é preciso que você ganhe. Convencer etimologicamente, quer dizer, vencer junto com. Né? É preciso que haja um convencimento do povo que o caminho que nós estamos tomando é um caminho que não leva senão ao desemprego, crise econômica, e, por outro lado, pode levar ao autoritarismo. E se levar ao autoritarismo é pior ainda. Aí você vai pagar preço elevado. Olha, eu tenho autoridade para falar o que estou falando, porque eu perdi a minha cátedra. Eu era professor catedrático da USP, quando eu tinha 37 anos. Fui parar no Chile. Perdi a cátedra. Eu vi gente torturada, na OBAN, né? E fui presidente. Eu tenho experiência de várias situações. Quando eu tomei uma decisão que era complicada, que era de rever os crimes do governo anteriores, eu assumi a responsabilidade. Eu digo, o Estado brasileiro, em nome do Estado, não sei o que e tal. Mas eu primeiro falei com todos os ministros militares. Jantei na casa do ministro da Marinha com eles todos. E disse que eu ia fazer. Né? Vou fazer tal coisa. Eu sabia, um deles me disse o nome da pessoa que era responsável quando eu fui. Eu e o Sebrapa, que eu trabalhava, fomos parar na UBAN. Eu digo, eu não quero saber o nome, eu não tenho nada, não quero saber de ter um sentimento pessoal de vingança. O presidente não deve ter esse sentimento de vingança. Eu vou fazer por causa da democracia. É preciso que se reponham os valores. Né? Bom, e procurei ser sempre assim. Né? Mesmo com o PT no meu tempo não me dava folga, nunca deu folga. Eu tenho relação pessoal com o Lula. Quando o Lula ficou doente, eu fui ao hospital vê-lo. Quando a Marisa morreu, eu fui vê-lo. Quando a Ruth morreu, o Lula veio aqui com o ministro dele também. Mas eu nunca misturei a relação, eventualmente pessoal, com a decisão de Estado, de governo. Não é fácil isso. Né? Você tem que ser treinado para isso. Mas eu acho que é importante. Quando você assume aquela cadeira, você tem que entender que você está numa função simbólica, que você tem um certo poder, que é transitório, não pode acreditar que vai ser sempre desse jeito, e você tem que ter gente perto de você, diferente de você, que tem outras opiniões, você tem que ouvir, tem que conduzir o barco. Você tem que evitar. Tem chuva, vamos mais devagar. Tem uma ilha, desvia o caminho, mas tem um objetivo. Você tem que ir remando esse objetivo. E tem que ter perto de você pessoas que te digam o que elas veem como verdade. Eu tinha vários. A minha família, a minha mulher era tremenda, Ruth. Meus filhos também, até hoje. Né? Dizem o que acham. E a Ana Tavares, que vocês conhecem, vai trabalhar com a Ana para ver como é. Ela diz o que ela pensa. O presidente tem que ter gente, eu não sei quem está perto desse, mas que diga. E não pode ser gente só que tenha cargo, porque esses vão lá para te agradar em geral. Não é todos, não são todos. Né? Mas vão para te agradar. Né? Bom, você fica agradado. Se você for na conversa, está perdido. Você tem que ter o outro lado também. Né? E tem que conversar, tem que ouvir. Ou então não faz democracia, usa o fuzil. Em geral, não é muito certo também, não. Presidente, apesar dos xingamentos, apesar de todas essas crises, dessa percepção de que ele não está realmente no controle do poder, o presidente Bolsonaro continua com um apoio de 30% do eleitorado, bastante fiel. A reeleição dele, a seu ver, é inevitável? Reeleição? É possível.
Eu acho que ele deve sempre contar com essa possibilidade. Né? Não é, em política, o futuro a gente inventa, não está dado. Não é necessário que ocorra dessa maneira. Né? Você tem que criar, mas depende de quem seja, em eleição especialmente, você não escolhe o que você quer, entre A e B e C, que são dados. Né? Bom, é preciso que haja alguém que seja capaz de expressar os sentimentos do país naquele momento de uma maneira diferente. O presidente Bolsonaro está no poder porque ele expressou o sentimento do país. Eu era contra, mas ele tinha aquele sentimento e a maioria tinha também, que era parar o risco do PT. Né? Bom, será que vai acontecer isso dessa vez? Depende dos candidatos, depende do que se formule e depende de como o presidente Bolsonaro desempenha suas funções. Ninguém passa por uma pandemia dessa sem se machucar. Depende de como saia. Do meu ponto de vista, é uma coisa insensata tirar 3 ministros da saúde em um período de tempo tão curto. Eu tive um ministro da Fazenda só, um da Educação só, e assim vai. Vários, muito tempo. Por quê? Porque os frutos que você deseja fazer custam para se concretizar. A única razão pela qual você pode justificar a reeleição é porque você, em 4 anos, não dá para fazer. Ninguém dá para fazer. Bom, e também porque você dá uma chance ao povo dizer eu quero ou eu não quero. Então, tudo bem. Então, acho razoável. Agora, é preciso fazer. É preciso que haja pessoas que apoiem essa política. Você vê a mesma reeleição. Se houver gente que apoie o presidente Bolsonaro, ele pode ganhar. Eu acho que o fato dele poder ganhar deve levar aqueles que desejam outra situação de se entenderem. E não ficar todo fragmentado, jogando pedra no outro. Aí, meu Deus, ele ganha. Ele ganha. Depois vamos chorar pitanga. Isso suscita uma ótima questão. Na verdade, são duas. O senhor disse que quem não quer que ele ganhe deveria se entender. O senhor seria a favor de uma frente ampla, digamos assim, envolvendo inclusive centro-direita, centro-esquerda em torno de uma candidatura comum? E, segundo lugar, como fica o seu partido PSDB nesse cenário, já que João Dória, por exemplo, que é um dos pretendentes ao cargo de candidato à presidência, fez campanha com Bolsonaro, tem camisetas com Bolsonaro, enfim, tem toda uma ligação política que acabou ficando no imaginário do brasileiro. Bom, primeiro as pessoas sabem que no Brasil o poder atrai muito. Né? Quem é governador fica muito atraído pelo presidente, por estar lá e tal. Eu não creio que isso seja impedimento para você ter uma imagem que venha a ser aceita pela população. Também não quer dizer que o contrário seja repudiado pela população. Não. Depende de como se faz. A situação atual, a meu ver, exige que a gente faça acordos. Políticas são acordos. Isso horroriza muita gente, mas é verdade. Você tem acordos que todo mundo sabe na democracia e que não sabe no autoritarismo. Mas tem acordo também. Né? Bom, e quem tem chance de ganhar, junta gente. Eu vou responder a pergunta que um de vocês já me fez. Quem é que... Eu acho que é cedo para eu saber. Eu, no meu caso, dizer, bom, vamos por aqui que tem chance de ganhar. Não sei. Você falou do governador de São Paulo. Sempre o governador de São Paulo tem força. Né? Pode ser. O do Rio Grande do Sul também tem. E é uma pessoa que tem um bom desempenho. Eduardo Leite, né? No Rio Grande do Sul, o Eduardo. Você tem o jeito de fora, o Luciano Huck, está aparecendo. Tem outros aí. Mas isso tudo vai ser refeito a partir de agora. Né? Então, é muito cedo para eu dizer, vai ser fulano. Por quê? Bom, agora, eu já dei a sensação, ao dizer aqui, eu acho que os partidos têm pouca capacidade de conduzir os eleitores. Então, eu acho que vai depender de que apareçam lideranças capazes de empolgar. De que partido seja, que seja contrário ao atual, que seja democrata, que entenda o que eu disse aqui, que você tem que olhar para a maioria, olhar para o povo, olhar para o interesse econômico, tudo bem, mas tem que aparecer. É cedo para saber que vai aparecer. Então, vamos deixar passar, vamos devagar, vamos deixar passar a eleição municipal, vamos ver o efeito dessa pandemia, dessa crise, quem é que vai ter capacidade de falar. Porque no Brasil, como não só aqui não, na democracia, a palavra pesa muito. E as pessoas, não adianta escrever. Escrever é bom para a universidade. Eu morri de escrever, porque eu continuo publicando, escrevendo, mas não tem ilusão, não é isso que move as pessoas. O que move é quando você fala, você é capaz de tocar na alma das pessoas.
Não basta tocar na razão. Tem que tocar na alma e, se possível, na razão. Bom, quem for capaz disso e se opuser à situação atual, no meu caso, terá meu apoio, independentemente da localização partidária. Né? Diga. Presidente, É? presidente, toda vez que o bolsonarismo se fortalece, toda vez que se ergue o fantasma de uma volta do PT e de Lula ao poder, que chances se houver para que isso aconteça? Pequenas. Eu sou de São Paulo. Aqui em São Paulo o sentimento antipetista é muito forte. Né? Bom, e o presidente Lula está condenado. É mal, não está na cadeia, mas está condenado. E está condenado, você pode discutir. Eu já fui depor nesse processo, não sei quem, era o Moro que era o juiz. Fui lá, deparei, depor na televisão, porque eu sabia. Né? E fui testemunho de defesa, mas ele não foi condenado por razão de perseguição política só, tem fatos. Né? Bom, isso vai ser reavivado. Em toda campanha eleitoral, pega os seus fatos, aparece seus fatos. Né? Esse é um fato grande do Lula, que é quem mais tem, digamos, prestígio na área do PT. Né? Eu não vejo, eu sei que há bons governadores também no PT, no Nordeste, no Norte, mas não tem ainda renome nacional. Pode criar? Pode. E se criar renome nacional e tiver capacidade de agregar, eu não tenho uma disposição epitelial com relação ao PT. Eu acho que isso está errado, não é meu estilo. Não é? Acho pouco provável. Acho pouco provável por bons feitos, que são muitos, que se atribuem à condução do PT. E o PT tem uma certa indefinição com relação a que tipo de economia realmente eles querem. Quando está no poder, os banqueiros, os industriais e os comerciantes aderem a eles. Eles aceitam e gostam. Né? Quando estão na oposição, estão contra. Então, fica uma coisa meio esquisita. Né? Eu já disse aqui que eu penso. Tem que ter uma economia social de mercado. Portanto, eu não sou contra a iniciativa privada. Eu acho que ela deve ter regulamentação, mas não sou contra. E acho que o Estado sozinho não tem condições mais. E quando teve, levou ao enrijecimento da vida política, né? Eu não gosto. Portanto, eu acho que tem que haver um certo entendimento, mas você tem que dar a preeminência que ela dispõe hoje, que são a economia de mercado. O mercado é bom? O mercado é bom? Não é bom, não. O mercado ele cuida de si, não vai cuidar de nós, do povo. Não, então por isso tem governo. O governo tem que olhar mais para aqueles que mais necessitam, mas tem que respeitar que na hora da produção, quem vai produzir são as empresas. Então, como é que você faz isso? Você tem empresa brasileira, tem empresa internacional, o mundo hoje está conectado, tem que defender os interesses nacionais também, no meio disso, tudo isso. Enfim, líder, para mim, é quem for capaz de fazer a conciliação entre esses contrários. Quem for capaz de, ao fazer a conciliação, não se entregar a um lado. E se tiver lado, que o lado seja do povo, e não seja apenas do outro setor que tem mais poder. Tem que equilibrar. Né? Mas tem que ser vivo. Diga. Por falar nesse assunto, o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro era, ou pelo menos, talvez ainda seja, mas com certeza era um dos nomes considerados aí mais importantes do cenário político, visando uma eleição em 2022. Mas então vieram duas situações. O fato de ele ter aceito o Ministério da Justiça, nas circunstâncias em que aceitou, né? Ele primeiro julgou Lula e depois adere ao governo que vem justamente vitorioso depois que Lula foi descartado da eleição, digamos assim, por obras dele mesmo. E, em seguida, durante a sua gestão no Ministério da Justiça, vem a Vaza Jato, que acaba jogando sombras, digamos, sobre o trabalho da Procuradoria. O senhor diria que ele continua a ser uma personalidade política de primeiro nível para a eleição de 2022 ou que Moro não é uma opção? Eu acho difícil que ele seja opção. Eu sempre achei, né? Agora não. E eu respeito o que ele fez, que o Lava Jato foi importante. Né? Foi um juiz corajoso e levantou questões importantes. A meu ver, acho que ele não devia ter aceito ser ministro da Justiça, pela razão que você deu. Né? Eu acho que foi um erro. Mas, além, independentemente disso, eu acho que, eu disse aqui antes,
No Brasil, para você liderar, você tem que saber falar. O juiz Moro conhece a lei, tem coragem, tomou posições arriscadas, ajudou muito naquela etapa, mas ele não é pessoa de empatia com a população. Não é o estilo dele. Eu vejo a imprensa, pode ser que ele se transforme, pode ser que seja, mas eu não acho que ele tenha enfim, as características que levam à vitória numa eleição. Tá? E acho que também vou cobrar dele isso que você mencionou aí. Tá? Queira ou não queira, ele abandonou uma posição, foi para outra e condenou, lá pelas razões jurídicas dele, um lado e aceitou ir para o outro lado. E saiu do outro lado, porque não, chegou ao limite que ele não podia mais conviver com esse outro lado também. O que é louvável. É melhor você, uma dada altura, se arrepender do que ter continuado. Mas não é por isso que eu acho. Eu acho que ele não tem as características de personalidade. Ele é um juiz, foi treinado para isso. Né? Fala como um juiz. E o povo brasileiro precisa de um pouco mais de alma, de sentimento. Não creio. Pode ser que eu esteja equivocado, mas eu não acredito. Você sabe, fora do poder, é difícil sobreviver, né? É muito difícil. Ele está fora do poder. O que acontece com quem sai do poder, em geral, é sumir. O tempo fica uma marquinha lá longe. Não. Porque não é fácil viver fora do poder, para quem quer poder. Né? Para quem não quer poder, tudo bem. E acho também que você tem que ter noção do seu momento. Né? E, por exemplo, se eu quisesse poder agora, eu ia quebrar a cabeça, a cara. Não é mais minha época. Né? Eu tenho noção disso. Eu me distraio com outras brincadeiras. Escrevo, falo com vocês, converso, não sei o que lá. Eu dou ideia mais ou menos irresponsavelmente, que eu não tenho peso do poder sobre mim. Né? Mas isso não pode ser para quem quer ter poder. Quem quer o poder tem que se comportar de uma outra maneira. E, sobretudo, tem que ter alguma condição de temperamento e de linguagem capaz de ser acessível. Eu levei a vida toda ouvindo que eu falava melhor francês que português, que eu era um intelectual, que eu pertenço à elite, não sei o quê. Eu ganhei 2 vezes a eleição, 2. E do Lula. Né? Quer dizer, você muda, na hora H, você... Mas também você tem que ter alguma capacitação. Não basta, você não ganha porque é bom intelectualmente, não. Você ganha quando você consegue convencer o outro. A disputa política não é uma disputa dos mais competentes, mais capazes, mais inteligentes. Não. É do que transmite de uma maneira que, não, tá, eu estou com você. Me leva que sigo. Né? Isso não é sempre. Tem momentos que você consegue, tem momentos que não consegue. E depois que você já conseguiu, a partir de certo momento, eu acho que é melhor se afastar. Eu não me afastei da vida pública, mas me afastei da vida política. Eu não tenho nenhuma ingerência na decisão do PSDB. Não tem. Pode conhecer um ou outro, como eu conheço também, Supremo Tribunal, militares, pessoas de vários partidos e tal. Mas eu tenho noção, pelo menos, me parece assim, de que eu devo até, não só posso, como devo, dizer o que eu penso do ponto de vista da vida pública. Mas eu não vou vestir camiseta de candidaturas minha nem de terceiros, porque não corresponde mais, eu acho. Presidente, o senhor completa 90 anos. Opa, isso é chato. No ano que vem, não é isso? Estou enganada? Não, né? Se o senhor tivesse que soprar, se o aniversário fosse hoje, tivesse um bolinho com 2 velas, soprar uma vela e um desejo para o senhor pessoalmente e outro desejo para o Brasil, qual seria? Eu não entendi. Repete um pouquinho as 3 coisas. Primeiro. Se o seu aniversário fosse hoje, sim. Se eu tivesse que soprar 2 velinhas, uma com desejo para o senhor, como pessoa, e outro para o Brasil, qual seria? Vamos ser fácil. Para mim, como pessoa, é viver bem, como eu digo, com saúde, é mais importante, né? E com disposição, né? E que tenha uma família que te apoie. Eu tenho tudo isso. Desde que eu estou relativamente bem, eu não tenho nada de saúde. Né? E a minha família me apoia, eu não tenho problemas maiores. Então, eu quero ter felicidade, por exemplo, uma palavra curta, né? E lamento que a vida vai embora, porque vai, não tem jeito, né? E essa pandemia, por exemplo, para quem tem 90 anos, vai fazer 90 anos, é trágica, porque nos tira vários meses de vida real. Né?
E não tem jeito. Também não vou protestar contra isso, vou me adaptando. Eu sou mais ou menos adaptado. No Brasil, o que eu quero? Que o Brasil cresça e apareça. Crescer e aparecer precisa que o Brasil empregue os seus habitantes aqui. Não basta ter riqueza. Precisa ter riqueza. Sem riqueza não tem solução. Então, que cresça. Mas que cresça e que haja mais igualdade. E não estou dizendo isso da boca para fora, não. Veja, eu disse aqui que eu tinha uma babá que era filha de um escravo do meu bisavô. Muito bem. Isso já indica que eu nasci numa classe média confortável. Bom, mas eu conheço a pobreza. Eu fui sociólogo de campo. Eu trabalhei nas favelas, sobre negro. Tenho vários livros sobre negro, sobre escravidão, no Rio Grande do Sul. Trabalhei em Santa Catarina, no Paraná. Conheço a situação de São Paulo. Não é só de ouvir intelectualmente, não. É de ver, conversar, viver, saber como é que é a realidade. Depois, por causa da questão de droga, que alguém me perguntou no começo aqui, que eu me meti para dizer, olha, vamos devagar com andor. Então, a repressão não resolve essa questão. Quer dizer, as pessoas têm noção, têm opção, não é assim. Bom, eu voltei a algumas comunidades do Rio de Janeiro. São Paulo também, mais no Rio de Janeiro. Então, eu sei o que é viver. Eu nunca vivi, nem quero, nessas condições. Mas eu sei, eu vi. Não é que eu tenha ouvido falar, li no livro. Não, não. Eu li no livro, mas eu vi a situação. Eu fiz pesquisa no interior do Piauí, há muitos anos. Eu fiz na Amazônia. Né? Eu fiz no Sul. Né? Então, eu tenho uma certa noção da realidade brasileira. Então, eu acho que é preciso que haja mais igualdade aqui no Brasil. Melhor condição de vida para esse povo. Então, a minha felicidade pessoal é uma coisa mais simples. Eu tive sorte de nascer numa classe média que tem meios. Eu não tenho problemas de sobrevivência e tenho afetividade. Né? Sobre esse assunto, presidente, eu tenho uma curiosidade. E da minha parte, essa é a última pergunta, tá, presidente? Eu imagino que o senhor esteja cansado. O sociólogo Fernando Henrique não se choca, não, que o Brasil ainda seja tão marcado pela Casa Grande e pela senzala, não? Não, chocar não é bem a expressão, lamenta. Né? Porque isso foi um limite para nós, é um limite para nós, e nós aqui naturalizamos a desigualdade. É como se não fosse, como fosse sempre assim. Ao lado da minha casa tem uma passagem que liga duas ruas aqui, eu moro em Higienópolis, em São Paulo. E tem uma pessoa que mora na calçada, nessa escadaria. Eu sei até o nome, a Patrícia está com ele, Jorge. Bom, é o cúmulo, que no Brasil você já tem a gente, tem muito. Dei esse exemplo que eu estou num bairro de classe média alta e, não obstante, a pobreza está ao lado. As pessoas nem sabem, passam e não veem. A desigualdade é tão introjetada em nós que as pessoas nem notam que tem isso. Né? Bom, isso se você andar um pouco, se você for viver em São Paulo, no Rio a favela está mais para você ver, né? Mas não vai lá, tem medo. Né? Bom, aqui em São Paulo é mais longe, mas a pobreza também existe. Né? Você tem que sentir essa realidade, não é só intelectualmente, tem que sentir na sua alma, tem que ver que isso não dá para continuar assim. Né? Você pode dizer nos Estados Unidos. Uma vez eu fui aos Estados Unidos e eu levei uma incumbência do Florestan Fernandes. Tinha alguém que estava traduzindo o livro dele. Só que nos Estados Unidos ele estava em Nova York. É este e oeste. Eu errei, fui parar no Harlem. Bom, entrei no Harlem, não sei o quê, bati, era errado. Quando eu saí, passou um carro da polícia, começou a me chamar. Tá maluco? Eu estava com gravata, paletó, eu tinha dinheiro no bolso, essa coisa. Eu digo, por quê? Porque aqui, e é verdade, eu nem tinha notado. A pessoa veio com uma bola, batendo bola na rua, rapaz grande e tal, de onde assaltar. Né? Bom, também lá é assim. Né? Menos que aqui, porque na Europa já é um pouco melhor. Quer dizer, na Europa, as condições de vida das pessoas, por causa do quê? Por causa da social-democracia na Europa. E mesmo quando não tem social-democracia, tem sentimento de que tem que haver alguma inclusão da sociedade. Nós aqui precisamos disso. Porque senão o Brasil é, sei lá, entre as 10 maiores economias do mundo. Também é verdade, né? Mas não conseguiu a inclusão na sociedade razoável. Nós precisamos dessa inclusão. Também não vai ter essa instabilidade da democracia, esses ímpetos autoritários, advém também do fato de que você tem muita desigualdade, inclusive educacional, mas não é só educacional, não, é de vida também.
Então, se você quiser realmente manter os valores de democracia e participação, ou você melhora as condições de educação, de saúde, de vida do povo, ou você corre o risco de ter toda a gente que engana o povo, ou que se auto-engana, não é que engana o povo. Está ele convencido que está certo, mas faz bobagem, a meu ver, claro. Né? Então, eu acho que essas coisas são importantes. Você tem que ter a noção de onde está pisando. Não basta você estar bem pessoalmente. Eu não posso me queixar. Eu vou queixar do que da vida? Eu tive tudo que eu queria. Eu não queria ser presidente, isso é uma invenção posterior. Não. Eu queria ser acadêmico. Fui. Né? Eu queria ser padre até, mas não fui. Mas eu queria ser papa, isso eu sei, mas não presidente. Bom, mas eu não tenho do que me queixar da minha vida. Eu tenho vários filhos, tenho bisneto na parede, fotografia do bisneto. Né? Meus bisnetos são mais ricos que eu, também. Não tem importância. Então, eu não tenho queixa pessoal. Agora, eu vivo num país onde você tem muitos problemas de desigualdade, muito social. Ninguém pode viver bem, se ter noção, num país tão injusto como é o nosso. Eu dizia isso, o primeiro discurso que eu fiz lá depois de presidente, qual foi? O Brasil é um país injusto. Não foi que o Brasil é um país pobre. Hoje é mais ou menos, é uma das 10 maiores economias do mundo. Não é tão pobre assim, mas é injusto. Né? E quando você tenta melhorar, não é fácil. Não adianta você querer. Vai fazer. Vai mexer na questão de impostos, por exemplo. Todo mundo acha que é um absurdo, o governo gasta mal, me cobra muito imposto. Bom, eu vivi fora do Brasil. Vivi na França, vivi na Inglaterra, vivi nos Estados Unidos. Vai pagar imposto lá muito maior que aqui. Né? Então, aqui você vai ter que ter algumas medidas que não são fáceis de aceitar. Presidente, só para concluir, o senhor acha que o senhor fez o bastante para diminuir essa desigualdade? O senhor teve 2 mandatos no poder e foi ministro da Fazenda. Eu não vou responder por mim. Veja os dados. A reforma agrária, que não existia, nós fizemos. Avançamos na questão. O salário melhorou. Né? Resolveu? Não resolveu. Mas eu tinha preocupação. Você acha que alguém se reelege à toa? Não. Se reelege porque tem que fazer alguma coisa concreta. Mas a estrutura tributária brasileira, que é que contribui tanto para a concentração de renda, ela não foi nem mexida nem pelo senhor, nem pelo presidente Lula, né? Quero dizer, a grande estrutura, né? Impostos que realmente geram distribuição, presidente. Deixa eu dizer uma coisa a você. Eu, quando era senador, eu fiz uma lei chamada Imposto às Grandes Fortunas. Bom, me custou muito caro. Eu pedi ao senador Roberto Campos, que era meu colega lá, que era mais conservador, que assinasse também. O projeto era nosso. Ficou meu, no poder, ficou meu. E não passou. No Senado passou. Na Câmara, não. E levei muita paulada por causa desse imposto. Porque rico não gosta de pagar. Ninguém gosta de pagar. Imposto chama imposto, que não é espontâneo. Imposto. Né? Bom, então, eu sempre tive essa preocupação. É que uma coisa é você ter preocupação, outra coisa é você poder implementar o que você deseja. Tá? Vamos no caso da estrutura fundiária brasileira. Muito poucos sabem, mas, por exemplo, uma vez eu encontrei, a Ruth, que era minha mulher, encontrou o Rainha, estava lá no Palácio. Já vi. Estava lá no Palácio. Bem, encontrou o Rainha e veio, tá bom, o Rainha aí. Ninguém sabia que o Rainha, que é a pessoa que fez muita desordem no Brasil, mas, enfim, ele ia ao Palácio, às vezes, né? Então, uma vez eu tinha uma fazenda lá em Minas, bom, e fizeram um acampamento próximo da minha fazenda. Eu chamei um motorista e fui ao acampamento. Cheguei lá e não sabia que eu era presidente no começo. Eu fui à casa de um cara que era perto de um rio já. Né? Entrei na casa, o cara era do norte, era a mulher que estava lá, o cara era do norte, era marceneiro, não tinha nada a ver com terra, não sei o quê. Depois descobriram, imaginaram que era eu, começaram a sussurrar, não sei o que e tal. Eu não disse à imprensa que tinha ido lá. Eu fui ver para quê? Para ver a realidade, como é que ela é. Né? Enfim, e eu, como presidente, eu recebia o MST. O MST me atacava sem parar. Eu sabia disso, não os recebia com o propósito de acalmá-los. Era para eu me informar, para eu saber. E também para eles verem, olha aqui, eu mais não faço porque mais não posso. Você não faz o que você deseja. Nós tinha um projeto de toda criança na escola. Né? O programa que o Lula fez depois, ele implantou, foi começado no meu governo, que era Bolsa Escola.
Ele juntou várias bolsas que foram criadas por nós, tinha bolsa de saúde, bolsa de escola, e nós já estávamos fazendo tecnologicamente, mexendo nas estruturas da Caixa Econômica, coisa seja, para poder juntar tudo. E Lula fez isso. Mas foi começado por mim lá atrás. Então, você sempre não faz tudo o que você quer, faz o que você pode. Eu sempre tive preocupação com o lado das pessoas. Eu venho de pesquisa, eu venho da sociologia, eu não venho das abstrações, eu conheço algumas da economia, não sei o quê, mas não é por esse ângulo que eu olho, não é pelo ângulo do produto, do crescimento do produto só que eu olho pelo ângulo das pessoas. Eu acho que isso é importante como ser humano. Enfim. Mas eu não quero me defender, não. Estou esclarecendo que não fiz coisas erradas, certamente que eu fiz. Você faz seu talento, você ouve muita gente, aquela confusão, você faz o que você pode. Agora, tem que ter. O maior problema atual que nós temos é que não estamos meio perdidos. Né? Aí não dá. Eu acho que tem que esperar a eleição para mudar, mas depende um pouco dele, né? Tá bom? Presidente, muitíssimo obrigado pela sua atenção. Boa sorte para vocês. Presidente, muito obrigada. até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.